E menininhos e menininhas, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô parecendo a tia descabelada, né? Tirando essa barbinha que eu tô, né? Que eu não tenho muito aqui dos lados, né? Aqui parece mais um monte de pelo de saco, né? Mas pelo menos aqui o bugovinho e essa barbichinha aqui debaixo do queixo eu tenho. Teve uma época que eu só tinha 4 pelos e uma vez um amigo meu puxou um, eu fiquei mó bravo. Acho que eu tinha uns 14, 15 anos na época ainda, né? Mas voltando, né? Voltando aqui ao livro explicando o pós-modernismo, né? Eu terminei agora o capítulo 3 e o capítulo 4. Vocês devem estar se perguntando, Zurba, por que você não está fazendo vídeo de programação, seu arrombado? Eu respondo, meu, tá muito legal ler esse livro, cara. Tá muito legal. Fazia muito tempo que eu não me sentia assim tão eufórico e feliz em ler alguma coisa, né? Eu preciso voltar a ler mais, mas por curiosidade mesmo, porque eu gosto, né? Já fadigou um pouco esses 8 anos só fazendo vídeo de programação, eu gosto de ficar fazendo isso aqui também. Mas voltando, né? Então eu passei pelo capítulo 3, né, que é o colapso da razão no século XX, né? E o capítulo 4, que é a atmosfera do coletivismo, né? De acordo com o livro, né, de acordo com o autor, a gente está tratando que como a parte subjetiva da coisa, né, não que necessariamente, isso eu pude notar um pouco mais, não que necessariamente os pós-modernos eles não buscam a verdade, né? Assim como diria o próprio Kant, é que a verdade não dá para você obter através do, do simples do simples olhar, do simples toque ou das coisas aos quais o corpo tem, né? E outras partes retóricas que eu também não sei explicar direito, que aí vem do Wittgenstein, não sei o nome dele, né? E coisas do tipo, né? E tem algumas coisas que eu anotei que são bem interessantes, né? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar aqui na página 83, né? Que quem é que diz mesmo, né? O Heidegger, né? O Heidegger que chega uma hora que ele fica, tem uma parte aqui bem interessante, né? Que é assim, ó, ficamos suspensos na angústia, ou para ser mais exato, a angústia nos mantém suspensos, porque afasta de nós o ente em sua totalidade. Assim, nós também, que existimos no centro do ente, nos afastamos de nós mesmos juntos com ele. Por essa razão, não é você ou eu que tem sentimentos de estranheza, mas o uno, né? Então, o Heidegger aqui ele estava falando que para poder chegar no verdadeiro ser, né, o centro metafísico do ser, para poder conhecer, vamos considerar assim, a realidade, né, eu estou tratando assim de um ponto ao qual a minha própria mente compreenda, tá? Não se esqueçam que eu, Bruno, né, eu sou uma pessoa que eu sou o contrário de um pós-moderno, né? Eu acredito que a realidade ela exista independente da minha percepção. Então, assim, por mais que eu queira ser isento disso, eu não consigo porque a minha realidade não consegue processar isso 100%, tá? Por falta de estudo, eu não sou um filósofo, eu sou somente um cara que lê por pura curiosidade, né? Porque eu acho interessante o assunto para poder compreender como que o mundo chegou até aqui. Deixa eu deixar esse mouse longe, porque o vídeo anterior eu simplesmente cliquei, né, e eu parei o vídeo antes de eu terminar as considerações finais, né? Então, estamos chegando nessa parte. E uma outra parte que eu vi também, que é a parte da ciência, né? Que é a parte 96, né? São 4 pontos também que o Heidegger ele colocou aqui no livro. Ó. Heidegger ofereceu a seus adeptos as seguintes conclusões, todas elas aceitas pela corrente predominante do pós-modernismo, com ligeiras modificações. 1. O conflito e a contradição são as verdades mais profundas da realidade, né? Então, ao contrário de um aristotélico que não pode ter contradição ou tem que buscar ao máximo a não contradição, ambas podem coexistir. Né? Isso eu já tinha dito um pouco no vídeo anterior, inclusive. Né? Então, 2, a razão, né, é subjetiva e impotente para chegar às verdades da realidade. Então, a concepção de razão, de acordo com Heidegger, tá bom? Heidegger, Heineken, Raikkonen, ele, né? É que a razão é subjetiva. Então,
mesmo racionalizações matemáticas, eu não lembro se é exatamente o Heidegger que fala, mas mesmo racionalizações matemáticas, elas são simplesmente, vamos considerar assim, construtos. Nossa, estou me sentindo muito inteligente. Né? Elas são simplesmente artifícios para poder chegar em uma realidade que nem a realidade ela é. É como se falasse 2 mais 2 é igual a 4 e alguém chegasse para você e falar, tá, para você é igual a 4, né? Mas para mim não. Por quê? Porque é subjetivo. Não necessariamente, tipo, aquilo que está sendo representado é aquilo que é, né? Ao contrário do que eu, Bruno, vejo. Assim como eu li, por exemplo, ali no Lógica da Filosofia, do Eric Weil, né? A realidade é a verdade. Então, a realidade ela existe e depende da gente, ao contrário do que o Heidegger diz. Né? A razão é subjetiva e impotente para chegar às verdades da realidade. Então, o ser humano, pelo menos em si, né, ele não conseguiria em si, né, compreender a realidade, né, compreender o fato concreto. Eu não sei se isso se aplica, né, dado que o Heidegger ele já é um cara, tipo, sei lá, acho que ele é de 1700. Deixa eu dar um Google aqui, para eu não falar bosta. Heidegger. Martin Heidegger. Não, Martin Heidegger é de 1899, ele não é tão velho, não. Né? Então, 1976. Então, ele é mais próximo da gente. Né? Então, assim, de acordo com ele, não tem como. Tá bom? Eu não sei se chega a parte, vamos dizer assim, mais científica da coisa, né? Porque afinal de contas, se, tipo, de acordo com ele, graças ao fato do ser humano ele precisar da razão, ele precisar pressupor algumas outras coisas da realidade para poder chegar ao final de alguma determinada tese, de alguma determinada coisa, né? Então, e ele chegar na conclusão, né? Então, de acordo com isso, todos os conhecimentos científicos eles não existem. Afinal de contas, o ser humano em si ele não consegue perceber a realidade. Né? Assim, eu deduzo em cima do que eu estou lendo, tá bom? Posso estar errado, é bem provável que eu esteja. E é uma coisa que eu sempre digo, tomara que eu esteja, porque se eu tiver, o mundo é muito ruim. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, um terceiro, os elementos da razão, as palavras e os conceitos são obstáculos que devem ser limpos, submetidos à destruction ou desmascarados, ou seja, aquela velha que a gente vê muito a parte politizada, como eu disse também no vídeo anterior, quando nós estamos tratando sobre a parte do pós-modernismo, não estamos simplesmente só tratando de conceitos, estamos tratando sobre política, né? Jogo de poder, não estou falando de política para virar vereador, estou falando de política do jogo de poder em si, né? Se você anda um pouco na internet, se você já viu briguinhas de internet ou de alguma coisa de política, né? Você sabe como é um conflito ideológico e como as palavras em si elas são, vamos considerar assim, cagadas graças à política, né? Então, palavras como, por exemplo, estupro, palavra como, por exemplo, né? Eu acho que a palavra que mais descontextualizada no conceito político da coisa, o que eu acho um absurdo, né, é a palavra estupro, pelo menos ao meu ver, né? Porque acaba virando quase o dito, aquele conto do menino que botam um infeliz lá para poder cuidar das ovelhas, aí o desgraçado fica gritando: olha o lobo, olha o lobo. Aí a pessoa vem, pensa que é o lobo mesmo, ele tira risada e dá risada da galera, e o dia que realmente o lobo aparece, o lobo come o moleque, né? Então, eu acho que tipo é um bagulho tão desumano, tão horrendo, né? A questão do estupro que simplesmente fica falando que, sei lá, que alguém assoviar para uma outra pessoa é estupro, eu acho isso uma imbecilidade, principalmente com quem é realmente tem a conjunção carnal de uma forma, vamos considerar, a palavra, eu esqueci a mentira da palavra. A palavra certa é não consensual, isso. Então, desvirtuam isso. E não porque eu ache legal ficar sujeando para alguém, não que eu ache legal alguém ficar mexendo com alguém, um homem mexer com uma mulher na rua, eu acho isso uma baita de uma babaquice, né? Por isso que eu gostaria que todas as pessoas andassem armadas, porque aí pelo menos a mulher poderia mostrar um revólver na cara e falar Sofia P638, né? Então, eu acho isso uma babaquice e uma desvirtualização total, tá? Então, continuemos aqui. Então, ó, a contradição lógica não é sinal de fracasso, nem indício de algo particularmente relevante.
Ou seja, se você usar a lógica, a razão, para poder chegar em algum determinado raciocínio, como, por exemplo, um raciocínio contra um raciocínio religioso, por exemplo, né, não quer dizer que isso que você esteja vendo é certo ou errado. Né? A contradição em si não quer dizer que seja algo que, nem que seja certo ou errado, né? Que você está indo no caminho certo ou no caminho errado. Né? Essa é a palavra. Seu raciocínio está indo para isso. Né? Os sentimentos, especialmente os estados mórbidos da ansiedade, da angústia, são um guia mais profundo para a razão. E o outro que eu destaquei, né? Toda a tradição ocidental da filosofia, seja platônica, aristotélica, lockeano, cartesiana, estando baseado na lei da contradição e na distinção entre sujeito e objeto, é o inimigo a ser derrotado. Né? Então, eu acredito que tipo o Heidegger, eu não sei, eu ainda não cheguei a ler feministas ainda, eu não cheguei a ler coisas que tipo estão inspirando, vamos considerar assim, a esquerda moderna, né? Eu não estou lendo ainda sobre isso e eu tenho hoje em dia muito mais fascínio pelo assunto, não para ficar tretando na internet. Eu tenho fascínio no assunto para tipo, putz, como é que chegou até aqui? Né? Por que essas pessoas elas têm essas bases filosóficas? Que, por que chegou até aqui? Né? É esse o ponto. Então, como que a esquerda de hoje em dia é que eu não consigo pensar em nenhum filósofo atualmente de esquerda, né? Como que eles chegaram nesse raciocínio, né? Então, meu pensamento é muito mais esse. Eu estou lendo mais para isso. Eu não estou lendo para ficar tretando com ninguém na internet, porque isso é babaquice. Tá? Então, outra parte que eu destaquei também no capítulo 3, que na página 96, é sobre a ciência. 96, né? Então, aqui, ó, a parte que eu achei legal, principalmente sobre a parte de matemática. A percepção, conceitos e lógica é uma das partes, né? Ó, eu vou ler toda essa parte, pelo menos até a parte aqui da segunda página, da 92 a 93, que é bem interessante. Ó. Na metade do século XX, predominava a conclusão que a percepção era repleta de teoria. As figuras mais importantes da filosofia, da ciência, Otto Neurath, Karl Popper, Neod Hanson, apesar de suas versões muito variadas acerca da filosofia analítica, sustentavam que as teorias determinam em grande parte aquilo que nós vemos. Aquilo que vemos. Traduzido na linguagem original de Kant, esse argumento quer dizer que nossas intuições perceptivas não conformam aos objetos. É nossa intuição, em vez disso, né, que se conforma às no... Perdão. Vou ler novamente o parágrafo aqui, tá? Traduzindo na linguagem original de Kant, este argumento quer dizer que nossas intuições perceptivas não se conformam aos objetos, ponto e vírgula. É nossa intuição, em vez disso, que se conforma ao que nossa faculdade de conhecer fornece a partir de si mesmo. Essa conclusão sobre a percepção é devastadora para a ciência. Se nossos perceptos são carregados de teoria, então a percepção está longe de ser uma verificação neutra e independente da teorização. Se nossas estruturas conceituais moldam nossas observações e vice-versa, então estamos aprisionados no interior de um sistema subjetivo, sem acesso direto à realidade. Do mesmo modo, em meados do século, era corrente a conclusão de que os conceitos e as proposições da lógica e da matemática não são convencionais. O ponto de partida da maioria dos positivistas lógicos foi concordar com Hume e Kant, em que as proposições lógicas e matemáticas são analíticas ou a priori e necessárias. Sendo assim, 2 mais 2 é igual a 4, por exemplo, é necessariamente verdadeiro e podemos averiguar isso sem recorrer à experiência, apenas analisando o significado de seus conceitos constituintes. Essa proposição contrasta, por exemplo, com o carro de Beatriz é branco, porque é uma proposição sintética. Nem o carro, nem branco está contido no significado do outro conceito. Portanto, é a experiência que estabelece a conexão entre ambos. A conexão estabelecida entre eles é meramente contingente, pois o carro poderia ter sido pintado com qualquer cor, né?
E só o último parágrafo. Típica de Hume e Kant, essa dicotomia das proposições analíticas e sintéticas leva imediatamente a uma implicação bastante problemática. 2 pontos. As proposições lógicas e matemáticas estão dissociadas da realidade empírica. As proposições sobre o mundo da experiência, como o carro de Beatriz é branco, nunca são necessariamente verdadeiras, e as proposições da lógica e da matemática, como 2 mais 2 é igual a 4, sendo necessariamente verdadeiras, não podem referir-se ao mundo da experiência. As proposições lógicas e matemáticas, escreveu Schilling, não lidam com os fatos, apenas com os símbolos por meio dos quais se expressam os fatos. Assim, a lógica e matemática nada nos revelam acerca do mundo empírico dos fatos. Ou seja, bela bosta você utilizar de matemática, bela merda você fazer um cálculo matemático para você jogar um satélite daqui até Júpiter, né? Porque afinal de contas a matemática em si ela não expressa a realidade, né? Aqui, Bruno, é a minha opinião, você tem que fazer uma suspensão de descrença muito grande. Ou talvez essas. É que assim, tipo, quando a gente está tratando do ramo da filosofia, vamos dizer assim, né, dá para você ter uma suspensão de descrença em algumas das outras coisas, né? Como, por exemplo, você fazer uma suspensão de descrença em cima da matemática, por exemplo. Né? Mas, assim, sendo matemática, eu estou englobando na parte matemática, eu estou englobando tudo, tá? Física, cálculo, etc. e tal. Sendo uma das disciplinas às quais você consegue comprovar teses, vamos dizer assim, através de proposições lógicas, né? Então fica muito difícil, né, você tratar que as proposições lógicas e matemáticas são simplesmente, né, como diz aqui, não linda os fatos apenas com os símbolos por meio dos quais expressam os fatos. Então, tipo, não representa necessariamente a realidade em si, né? Mas simplesmente só representa aquela percepção que o ser humano tem em cima daquela determinada situação ou daquilo que ele pensa que vê. Né? Então, não. Né? Pelo menos não ao meu ver, mas é uma base filosófica. Tá? Então, na parte aqui, ó, vamos falar aqui 96, né? Eu ia falar da parte 96. E uma coisa bem interessante. Eu vou ler o parágrafo inteiro, tá bom? Vou ler os 2 parágrafos, o anterior e este. Ó, aqui na parte do colapso do positivismo lógico de Kuhn e Hort. O passo seguinte foi dado por Thomas Kuhn. A publicação, em 1962, de seu notável livro A Estrutura das Revoluções Científicas, anunciou os avanços ocorridos na filosofia analítica nas 4 décadas anteriores, destacando a situação sem saída que ela havia chegado. Se os instrumentos da ciência são a percepção, a lógica e a linguagem, então a ciência, uma das filhas diletas, acho que seria filhas diretas, né? Não sei se existe a palavra dileta, mas acho que é direta, do iluminismo, e tão somente um projeto em desenvolvimento socialmente subjetivo, com nenhum direito maior do que qualquer outro sistema de crenças de reivindicar para si a objetividade. Aí até eu mesmo grifei. A ideia de que a ciência trata da realidade ou da verdade é uma ilusão. Não há verdades. Não há verdade, com maiúsculo, só verdades. E as verdades mudaram. Tá bom? Então, é isso. Não existe em si a ciência, né? Porque afinal de contas, para você ter a ciência, para você poder chegar na ciência, você precisa de um ser humano para poder fazer isso. Você precisa se comunicar com terceiros, você precisa analisar aquilo que você está vendo, fazer cálculos e afins, né? Se para você chegar nisso já é algo falso, logo, né, utilizando-se da dialética e utilizando-se da dialética não, utilizando-se do conceito da não contradição, né, não tem como você chegar numa conclusão verdadeira, né? Dados parâmetros falsos, não tem como você chegar numa conclusão verdadeira. Então, se consideram que tudo isso, todas as partes, todas as percepções humanas e vou explorar um pouco mais alguma outra, eu não lembro exatamente quem falou isso aqui, mas eu não lembro se foi o próprio Kant, mas
o mundo em si, o mundo ele depende da percepção humana para poder ser algo ao qual inclusive nem mesmo é verdadeiro, né? Então, logo, não tem como você ter uma ciência ao qual chegue a uma conclusão verdadeira. Sim, eu estou usando o aristotelismo, né? Eu estou usando disso para poder chegar na conclusão aqui. Né? Eu não sei se eles mesmos chegam nisso, né? Eles tentam utilizar da não contradição, falando que em si não contradição é algo falso, mas como já diz aqui, até mesmo no outro parágrafo que eu disse, você pode ter algo que seja verdadeiro e falso, algo que seja conclusivo e contraditório ao mesmo tempo. Objetivo e contraditório ao mesmo tempo. Por quê? Porque sim. Né? Porque, como já diziam eles, né, pelo fato do ser humano não conseguir perceber bosta nenhuma que está à volta dele, então bulhufas, né? Então, isso daqui é azul ou verde, dependendo de quem vê. Né? Não necessariamente, se eu fizer uma análise fotoscópica, se é que existe essa bendita dessa palavra, que eu vou jogar uma luz branca absoluta nela e saber qual é a onda de luz que vai voltar, e determinada onda de luz vai representar alguma determinada cor do espectro de cor visível do ser humano, nada disso. Dane-se. Ela é, se alguém tiver algum problema de visão, ela é dessa cor. Por quê? Porque essa pessoa diz que é dessa cor. Ponto. Tá bom? Eu iria falar sobre o capítulo 4 nesse mesmo vídeo, mas eu vou deixar para um próximo vídeo, né? Porque afinal de contas eu já estou falando há 21 minutos, tá? Eu acho que eu já estou pirulando demais já, tá? Mas o capítulo 4, que é a atmosfera do coletivismo, é um capítulo muito legal. Terminando esse vídeo, eu vou botar no YouTube, eu vou falar desse outro também, né? E é isso aí, porque esse livro, cara, tá demais, tá muito legal. Beleza? Espero que tenham gostado, né? Eu tô gostando pra cacete de fazer esses vídeos, vocês não imaginam como, né? Daqui a pouco vou voltar a brincar com esse livrinho aqui, né? E também voltar e brincar, né? Com esse daqui, porque ele é bem interessante. Eu gostaria de ficar fazendo review de vídeo de análise argumentativa. Eu acho legal, cara. Pena que tiraram do EDX o curso de framing, né? Que é um curso bem legal. Beleza? Beijos carinhosos na bunda de vocês e até o próximo vídeo, galera.